Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Na sua opinião, qual é a melhor maneira de viver? Na verdade, a palavra de Deus, principalmente no livro de Provérbios, capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 33, nos ensina que Deus convida os homens, os seres humanos, a viverem uma vida de sabedoria que tem como fundamento o temor ao seu nome. Nesse trecho da palavra de Deus, está bem explícito que Deus convida, Deus conclama os seres humanos a viverem desta forma. Porque quem ouve dá ouvidos, quem dá ouvidos a esse convite do Senhor para viver uma vida no temor do seu nome, uma vida de sabedoria, encontra certamente a melhor maneira de viver. Agora, a questão é que boa parte da humanidade rejeita esse convite que vem do Senhor. A maior parte da sociedade, a maior parte da humanidade, durante toda a história, rejeita viver no temor do Senhor. Aqui, nesse trecho da palavra de Deus, no capítulo 22, diz assim: Até quando, ó nécios, amareis a necedade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Até quando? Jesus nos mostra essa realidade falando do caminho estreito, da porta estreita e do caminho largo. E Jesus diz que o caminho largo conduz para a condenação, para a perdição, a porta estreita conduz para a vida eterna. E Jesus então realça o fato de que são muitos os que andam pelo caminho largo, mas são poucos que entram pela porta estreita. Exatamente mostrando que a humanidade rejeita, de forma geral, o convite para viver uma vida de temor ao nome do Senhor. Um exemplo no Antigo Testamento é o exemplo que envolve Noé, na sociedade em que ele vivia, quando ele construiu a arca por ordem de Deus para escapar do dilúvio, e então ele anunciou essa palavra do Senhor na sua época. Contudo, somente Noé e a sua família creu na palavra do Senhor e agiu com sabedoria. Todas as outras pessoas afogaram naquele momento, porque foram nécios, que foram loucos, não deram atenção ao convite do Senhor para viverem uma vida de sabedoria no temor do seu nome. E, logicamente, que negar, portanto, o temor do Senhor e não viver uma vida de sabedoria como fundamentada numa forma de pensar, né? De acordo com os princípios de Deus, isso gera consequências. Então, no caso de Noé, nós vemos que os que não creram e não aceitaram o convite se afogaram. Nós vemos no exemplo de Jesus, quando ele diz que os que entram pela porta estreita têm a vida, contudo aqueles que são nécios, loucos, não aceitam o convite, caminham para a perdição. E aqui nesse texto de Provérbios capítulo 1, do 20 ao 33, eu destaco o versículo 27 ao versículo 29, que diz assim: Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Então, com isso nós entendemos que negar o temor do Senhor gera consequências. Por outro lado, viver no temor do Senhor e, portanto, viver em sabedoria que vem de Deus, isso traz recompensas positivas. Diz aqui, nesse texto, o versículo 33: Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida e que você de fato esteja vivendo
no temor do Senhor, aceitando o seu convite para uma vida de sabedoria. Deus o abençoe.